primeiro lugar, agradecendo ao doutor Bertelli, porque foi através dele que nós temos hoje a possibilidade de ouvir o doutor Marcos Yankee. Muito obrigado a todos, muito obrigado, senhor presidente. Realmente eu gostaria de dar aqui boa tarde a todos e agradecer a esse convite e essa oportunidade de mais uma vez voltar a essa casa e poder, dessa vez, falar sobre o setor sucroenergético brasileiro, nesse momento que eu diria, não tanto de crise, porque nós estamos, na verdade, numa fase, eu diria, de transformação, de mutação, eu diria, de crescimento, né? Nós tivemos aí um período que eu diria que foi um freio de arrumação a partir da crise de 2008 e estamos prontos para um novo ciclo lá de crescimento, que é sobre o que eu vou estar falando aqui hoje. Mas eu já estive aqui nessa casa algumas vezes. A primeira vez deve fazer mais ou menos uns 8 anos, quando eu fiz uma palestra nessa mesma mesa sobre as negociações da rodada de Doha e a negociação da ALCA. E naquela época esses dois temas estavam bastante em pauta. A ALCA infelizmente morreu e a rodada de Doha ainda está aí, moribunda, vagando pelos ares. E eu espero que um dia ela termine. E eu sei que essa casa é uma casa que defende a livre iniciativa, defende, enfim, posições lá de livre comércio, e eu espero que algum dia a gente faça o livre comércio acontecer no mundo. E infelizmente essa rodada até hoje não terminou. Depois eu tive uma segunda vez aqui, quando nós fizemos um evento nessa casa sobre política agrícola, numa época em que Fernando Henrique disputava com Lula. E nós tivemos a chance, e depois saiu até um número especial da revista de Gesto Econômico a respeito da necessidade de unificar os dois ministérios da agricultura, que hoje já devem ser 3 ou 4, se eu não me engano, porque hoje nós temos o Ministério da Pesca, enfim, né? Temos outros ministérios aí cuidando de temas agrícolas, mas nós defendíamos que existe apenas uma agricultura, que não é necessário a divisão da agricultura em tantos ministérios, inclusive com posições muitas vezes contraditórias e com políticas contraditórias sobre a agricultura. Nós defendíamos que o Brasil é um dos países com maior mobilidade agrícola do planeta, né? O Brasil, muitos pequenos agricultores do sul viraram médios e grandes agricultores no centro-oeste, migrantes que chegaram aqui no Brasil para colher café viraram os grandes usineiros de hoje, né? Então, o que aconteceu no século XX na agricultura brasileira é um dos fenômenos mais interessantes de mobilidade social e de transformação tecnológica da agricultura do mundo, né? E é muito pouco entendido esse processo, né? E aqui no Brasil, muitas vezes, se acha que a grande agricultura é uma coisa atrasada, uma coisa estanque, é uma coisa que é do passado, se fazem críticas às commodities, como se isso fosse uma pauta não desejável, quando, na verdade, nós somos extremamente admirados pelo mundo afora, exatamente pelo que nós fizemos nos últimos 30, 40 anos na nossa agricultura, em termos de ocupação do centro-oeste, ganhos tecnológicos, mobilidade social, né? E outras coisas mais. Mas, enfim, hoje eu vou falar mais de setor sucroenergético, mas eu queria dizer que eu fiquei muito contente de ter vindo aqui 2 vezes para falar de temas que eu acho que são muito interessantes, que são as negociações internacionais e a presença do Brasil no mundo, e o tema da política agrícola brasileira, entendendo essa agricultura como um só setor, que é um dos setores que o Brasil realmente é muito admirado e é uma espécie de benchmark internacional. E eu estou absolutamente convencido que os próximos 20 anos o Brasil terá na agricultura um dos setores mais importantes para o mundo, né? O Brasil tem um papel a cumprir em termos de segurança alimentar e energética mundial nos próximos 20 anos. Bom, a cana-de-açúcar é talvez a planta que mais consegue sintetizar essa questão do mundo dos alimentos e do mundo da energia, né? Da cana a gente faz alimento para as pessoas, energia para os automóveis e energia para as casas.
porque a gente faz açúcar, a gente faz combustível, a gente faz eletricidade hoje. E vamos fazer muito mais coisas nos próximos 10 anos. Então, eu vou tentar tratar um pouco disso e colocar nesse contexto, nesse filme, a fotografia que nós estamos vivendo hoje. Mas é um filme, tá? Eu vou falar do filme e vou falar da foto. Em primeiro lugar, só para situar, quer dizer, a Única é a maior entidade representativa do setor. Nós temos na Única 146 empresas associadas. A Única nasceu como associação do açúcar e do álcool do estado de São Paulo, mas hoje várias empresas nossas estão presentes em outros estados do Centro-Sul, ainda que São Paulo represente 65% da produção brasileira de cana-de-açúcar, né? E os nossos associados respondem por 60% da produção brasileira. E nós estamos presentes em São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, e por iniciativa nossa, nós abrimos escritórios em Washington e Bruxelas. Nós somos hoje, talvez, a entidade mais internacionalizada do Brasil, né? Nós temos realmente uma ação muito forte lá no exterior, nesses últimos anos, fruto dessa tentativa de consolidar o etanol como uma commodity global, que é um dos temas que eu vou estar falando aqui hoje. O setor é um setor que tem 430 plantas produtivas, 70 mil fornecedores de cana, um faturamento de 50 bilhões de reais, 1,3 milhão de pessoas trabalhando, 13 bilhões de reais de divisas, né? É o segundo setor em termos de divisas do agronegócio, logo abaixo da soja e acima das carnes. E o que é mais importante, talvez mais interessante, é que hoje a cana é a segunda fonte de energia do Brasil, abaixo do petróleo e acima das hidrelétricas, pelo fato dela produzir ao mesmo tempo etanol e eletricidade. Então, se a gente computar conjuntamente a energia do combustível e a energia elétrica, a cana é mais importante como fonte energética do que as hidrelétricas. E, além do mais, ela reduz emissões, né? Ela tem essa grande vantagem sobre o petróleo, que é a sua capacidade de absorver CO2 na medida em que a cana cresce, né? A cana é uma grande absorvedora de CO2. Ela absorve em torno de 90% do CO2 que ela emite, né? Então, comparada com a gasolina, ela emite apenas 10% do CO2. Se a gente olhar a história do etanol, se a gente dividir a nossa história de etanol desde os anos 70, né, quando ela começa em 75, em 3 fases, a gente vai ter uma primeira fase, que é a do pró-álcool, que teve forte intervenção governamental, quando foram criados os antigos carros a álcool, em cima de subsídios públicos, numa época em que o Brasil importava 90% do seu petróleo. E basicamente o tom dessa época era a gente depender menos de petróleo importado. Aí nos anos 90, quando o petróleo cai de preço, o governo praticamente abandona o programa, né? E os carros a álcool vão desaparecendo. Aí o programa renasce em 2003, dessa vez pela mão da indústria automobilística. Quem decide esse novo crescimento do álcool a partir de 2003 não foi o governo, foi a indústria automobilística, que, vendo a possibilidade de uso de etanol, porque nós tínhamos bombas de etanol em todos os postos, por conta dos antigos carros a álcool, a indústria automobilística fala: vamos transformar o Brasil no maior laboratório de carros flex do planeta. E em 2003, 2 empresas lançam os primeiros carros flex, e hoje são 92 modelos de 13 empresas automobilísticas que produzem carros flex. E esse mês a gente chegou a 50% da frota flex. Então, nesse mês, agora de setembro, a gente completa metade da frota brasileira de carros flex e 90% dos carros novos. Então, eu diria que nós estamos no auge da segunda fase, que é a fase
dirigida pelo setor privado. Quer dizer, não houve nenhum incentivo maior. O que houve, na verdade, foi uma decisão da indústria de pegar um carro que já existia lá fora, mas que não tinha grande aceitação em outros países, e colocar aqui no Brasil, e esse carro hoje foi altamente aceito pela população e cresce violentamente e chega agora a 50% da frota. A terceira fase, que começa 2 anos atrás e que não aparece ainda nesse gráfico, é uma fase muito interessante, que eu chamaria o seguinte: tanto a primeira fase quanto a segunda são fases brasileiras. Elas só aconteceram aqui, né? Elas são como a jabuticaba, né? Que é uma fruta brasileira e que não tem em outros países, né? O Proálcool só aconteceu aqui, o carro flex só aconteceu aqui. A terceira fase é a internacionalização do etanol. E ela nasce em função das preocupações com mudança do clima. Quando nós fizemos o nosso programa, nós não pensávamos em clima. Nos anos 70 não se falava nisso. Mas, a partir do ano 2003, 2004, começa essa preocupação com redução das emissões. E aí vários países no mundo adotam programas de redução de emissões e passam a fazer o que o Brasil já fazia nos anos 70, que é misturar etanol na gasolina. Na verdade, nós já misturávamos etanol desde os anos 20 no Brasil. Nós começamos a misturar etanol como aditivo na gasolina para aumentar a octanagem em 1928. Né? E fomos fazendo isso em pequenas quantidades até chegar a 25% no final do século passado. E hoje estamos com 20% nesse momento. Então, vários países começam a fazer essas misturas de etanol agora nesses últimos anos. Então, esta internacionalização do etanol começa a acontecer nesse momento, com hoje em torno de 35 países que misturam etanol. E isso é um tremendo mercado que se abre. E eu chamaria a terceira fase, se a primeira fase chamou-se Proálcool, a segunda fase chamou-se Flex, e elas são fases brasileiras, a terceira fase eu chamaria de produtos de baixo carbono da cana. E ela tem uma conotação internacional, porque ela pode ser hoje o etanol, mas amanhã poderá ser uma série de outros produtos que eu vou estar mostrando um pouco mais à frente para os senhores. O que está acontecendo nesse momento com esse setor? E talvez essa seja a grande questão aí, né? Por que nós estamos importando etanol nesse momento? O que aconteceu foi o seguinte: a gente cresceu de 2000 a 2008 10,4% ao ano. 10,1% para etanol e 7,4% para açúcar. E acompanhamos o crescimento da frota flex. O problema é que em 2008, com a crise financeira, nós tínhamos construído, a partir de 2005, em torno de 112 novas usinas. E a crise financeira atingiu duramente as empresas que tinham feito greenfields, como a gente chama, novas unidades, a partir de 2005. E aí, o que aconteceu foi que as empresas entraram em dificuldades financeiras e os investimentos, em vez de irem para novas usinas, foram para a compra de empresas em dificuldades. Então, os investimentos não pararam, os investimentos continuaram a entrar. Só que, em vez deles irem para cana nova, eles foram para cana existente. Então, continuou a entrar muito dinheiro no setor, só que o dinheiro não é cana nova, é cana existente. Empresas tradicionais entraram em dificuldades e foram compradas por outros grupos. Então, o grupo de empresas hoje que está presente aqui no setor é totalmente diferente do que existia quando eu entrei na Única em 2007. Então, vocês veem aqui, por exemplo, o que aconteceu. Em 2005 eram 9 novas unidades. 2006, 19, 2007, 25, 2008, 30. Daí 2008 foi a crise financeira. Aí cai para 19, 10, 5 e esse ano temos 1 ou 2 novas unidades. Quer dizer, um setor que chegou a ter 30 novas unidades e no total nesse período 117, nesse momento está com 1 ou 2 novas.
E o que aconteceu de 2008 para frente? Apareceu um grande conjunto de novas empresas, que os senhores estão vendo aí, Bunge, enfim, várias petroleiras, várias empresas do agronegócio, várias empresas elétricas, várias empresas tradings. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, todas as grandes petroleiras hoje presentes, né? Petrobras, BP, Esso, Shell, a Total, com algumas parcerias, as grandes do agro, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, empresas da área química, como Odebrecht, através do grupo ETH, enfim, empresas dos mais variados grupos, e mesmo empresas do nosso setor, já tradicionais, que acabaram crescendo, como a Cosan, São Martinho e outras, acabaram se consolidando, e praticamente 1/3 do setor entrou em processo de negociação, de reestruturação a partir de 2008. A grande questão que se coloca nesse momento de consolidação é essa que está aqui, pelo lado do etanol. Nós estamos hoje com 27 milhões de veículos consumindo 40 bilhões de litros. Em 2020, quer dizer, no final dessa década, o Brasil terá 52 milhões de veículos, que vão consumir 85 bilhões de litros. Se hoje nós traduzíssemos isso num só tanque, esse tanque teria 45% de etanol e 55% de gasolina. Quanto será o tanque de 2020? Né? E, com certeza será um tanque flex, tá? Ou quase flex, vamos chamar assim. Vai ter carros importados, que certamente serão a gasolina, mas a frota nacional tenderá a ser majoritariamente flex, porque ela tenderá a continuar na linha do carro flex, pelo menos até 2020. Agora, quanto que vai se usar de etanol e de gasolina dependerá muito de política pública. Muito de política pública. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o preço da gasolina no Brasil tem sido um preço administrado pelo Estado. Né? E nos últimos 6 anos, o governo manteve o preço da gasolina na bomba, digamos, em torno de R$ 2,50 a R$ 2,60 por litro, né, administrado. Esse foi um dos problemas que aconteceu. Nós tivemos um aumento de custos importante nas usinas. Aliás, toda a agricultura teve, né, aumento de preço de terra, aumento de preço de mão de obra. Acho que vocês aqui os senhores devem conversar muito sobre essa questão dos custos trabalhistas, dos custos ambientais, dos custos de transporte. E nós, na área agrícola, estamos sentindo muito o aumento do custo da terra, por exemplo. Hoje a terra é um bem caro no Brasil, né? A nossa agricultura não é mais uma agricultura de baixo custo. Nós ainda somos, talvez, o país no mundo com maior capacidade de expansão, pelo menos vertical da agricultura, né? de ganho de produtividade e tal. Já não somos mais um país com capacidade de expansão horizontal agrícola, por conta das restrições crescentes que está se fazendo sobre a agricultura. Mas nós já não somos mais um país de custo baixo, mas ainda temos tecnologias muito, muito boas no Brasil, né? E claramente estamos hoje, por conta de câmbio, de infraestrutura, desses problemas mais do que conhecidos, estamos perdendo eficiência, né? E obviamente, quer dizer, a gente, principalmente nesse caso, quando a gente compete com nesse caso aí que a gente tem como maior competidor a gasolina, e a gasolina não muda de preço, a questão que se coloca daqui para frente é o que vai acontecer com essa competição e o que pode ser feito daqui para frente. Se não vai se alterar o preço lá da gasolina, é preciso mexer na matriz de impostos, é preciso mexer nas eficiências agrícolas e industriais, enfim, em tudo que for possível para resolver essa questão. Quanto será a presença de etanol e de gasolina no atendimento dessa frota? Eu entendo que o Brasil, até por opção histórica, tem que continuar a ter uma matriz cada vez mais limpa e renovável. Quer dizer, idealmente, nós teremos que manter
no mínimo 45% de etanol ou 50% de etanol na nossa frota de veículos flex. Como temos que manter energias limpas na parte elétrica, né? Apesar de termos descoberto grandes jazidas de petróleo, que é o caso lá do pré-sal, né? Ora, vamos fazer uma conta simples aqui. Hoje nós estamos consumindo 22 bilhões de litros e tivemos um bom crescimento até 2010. Para manter os 45% na frota flex de hoje, nós teríamos que mais do que dobrar a quantidade de etanol produzido até 2020. Teríamos que sair de 22 para 47. Para ir para 50%, teríamos que sair de 22 e ir para 54. E se quisermos ir para 60% da frota, teríamos que sair de 22 e ir para 68 bilhões de litros. Triplicar. Isso sem contar o desafio do açúcar, né? Porque o Brasil responde por 1/4 do açúcar produzido no mundo. E mais da metade da exportação mundial de açúcar. Portanto, 25% da produção e 55% da exportação mundial de açúcar. Então, nós somos muito grandes em açúcar. E não podemos... A pergunta que se coloca hoje não é etanol ou açúcar. Nem mercado interno ou mercado externo. É os dois. Até porque nós temos a oportunidade de fazer os dois. O que eu vou estar colocando um pouco mais tarde para vocês é isso. Quer dizer, nós temos condições de terra, de clima, de tecnologia, de gente, para fazer açúcar e etanol, mercado interno e mercado externo. O que nós temos é que nos organizar para chegar lá. Inclusive em termos de políticas públicas e privadas. Eu não estou eximindo o setor privado do que ele tem que fazer. Eu estou dizendo que a gente tem que se coordenar com o governo para conseguir vencer esse desafio de produzir muito mais cana do que nós estamos produzindo hoje. Eu diria, mais do que duplicar o que nós estamos fazendo hoje em cana em 10 anos. E isso não é impossível. Né? E isso também não precisa ser em São Paulo, né? Porque alguns aqui vão dizer, São Paulo já tem cana demais, tal. Tudo bem, eu talvez até possa entender que a gente deva fazer isso em outros lugares, e é o que está acontecendo hoje. Muito bem. Eletricidade. A eletricidade é uma outra maravilha, porque a eletricidade, eu posso falar muito sobre a eletricidade, mas a eletricidade é um lado pouco conhecido da cana, porque a gente faz eletricidade com bagaço e palha. Bagaço e palha, a cana ela é feita de 3 fontes de energia. O caldo da cana, que é a famosa garapa, que todo mundo conhece. Quem já foi em usina já viu muito caldo de cana, mas todo mundo já viu caldo de cana na barraquinha da esquina que faz garapa, certo? A garapa é o caldo da cana. Depois tem o bagaço, que sai junto com a garapa, quer dizer, quando você moe os colmos da cana, sai bagaço e caldo. E tem a palha, que era queimada por conta do corte manual. Na medida que a gente mecaniza a colheita da cana, e hoje é 70%, esse ano nós vamos chegar a 70% de mecanização em São Paulo, a gente consegue trazer para a usina as pontas da cana, que são as folhas que sobram da cana e as palhadas da cana. Então nós temos agora 3 fontes de energia que representam 1/3, 1/3, 1/3. O caldo, o bagaço e a palha. Com o bagaço e com a palha, a gente faz a tal da bioeletricidade. A bioeletricidade, se a gente somar toda esta energia da bioeletricidade, isso representa potencialmente 15% da necessidade elétrica do Brasil. Isso representa 3 usinas de Belo Monte, que estão hoje adormecidas nos canaviais brasileiros. Nós estamos gerando hoje 30% de uma Belo Monte. Nós podemos chegar a 3 Belo Montes, apenas com a cana que está aí, não com a cana que eu gostaria que a gente tivesse,
que são o dobro do que está aí. Não. Com a cana que está aí hoje, com 600 milhões de toneladas que estão aí hoje, nós já poderíamos ter 3 Belo Montes, o equivalente a 3 Belo Montes, saindo dos nossos canaviais. E o mais bonito disso é que ela entraria exatamente no meio do ano, naquela área verde. Por quê? Porque a gente produz biomassa de cana, a gente moe cana, a gente gera, a gente roda as nossas usinas de abril a novembro, nos meses secos do ano, que são exatamente os meses que os rios e os reservatórios estão baixos. Portanto, nós somos totalmente contracíclicos às hidrelétricas. As hidrelétricas, conforme os senhores veem aí nesse gráfico, elas produzem muita energia elétrica durante os meses chuvosos do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, né? De novembro, dezembro até maio, que é o período chuvoso. Depois elas têm problema que os reservatórios baixam. É exatamente nesse período que entra a biomassa. Então, a hidroelétrica é complementar à biomassa. Né? É muito interessante. É muito bom para o Brasil ter essas duas fontes complementares. Fora isso, então, fora o etanol, o açúcar, a bioeletricidade, o que está vindo pela frente? Está vindo os motores estacionários a etanol, o uso de etanol em ônibus, né? Agora estamos com 60 ônibus aqui em São Paulo já circulando, o ônibus Scania circulando com a etanol. Estamos com os primeiros experimentos de uso de etanol em aviação em turbohélice. Estamos com a possibilidade de fazer bioquerosene de aviação, biogasolina, diesel de cana, bioplásticos, né? Então tem algumas experiências de fazer biopet, por exemplo, garrafas como essa daqui. Em vez de seguir eteno, nafta, eteno, polietileno, a gente sai etanol, eteno, polietileno. Produtos de química fina, biobutanol, que é um etanol totalmente similar à gasolina, que não tem que adaptar o motor, que não tem aquele problema da água. E, finalmente, a grande fronteira, que é o etanol de segunda geração, que é usar o bagaço e a palha, não para fazer energia elétrica, mas para fazer etanol. Então, você transformaria celulose quebraria ela em amido, e de amido quebraria ela em etanol. Então, aí você consegue transformar não só o caldo da cana em etanol, mas também o bagaço e a palha em etanol, certo? Então, o que tem aí nesse slide, que está com letrinha muito pequena, é basicamente essas fronteiras tecnológicas que essa indústria tem pela frente. Em termos de biocombustível pelo mundo afora, esse é o mundo do petróleo. Esses barrilzinhos aí é quem consome mais petróleo no mundo. Vocês veem que estourado é Estados Unidos, Europa, China e Índia, né? São os países grandes consumidores de petróleo. Em amarelo é quem tem hoje mandato de mistura de etanol. Portanto, vocês veem que existe uma coincidência muito grande de quem tem mandato de mistura de etanol com quem consome petróleo. E em laranja, quem está com mandato em discussão. E esses são os atuais mandatos. Então, vocês vejam, vários países no mundo têm mandatos hoje de 5% a 10% de mistura. E o que está acontecendo aí é que então começa a se abrir vários países aí que vão se transformando aí em potenciais compradores de etanol para mistura na gasolina. Não é para carro flex, mas é para colocação de 5% a 10% de etanol. Esse ano os Estados Unidos se transformam no maior exportador mundial de etanol, ultrapassando o Brasil. O Brasil cai para segundo lugar, conforme vocês estão vendo aí. E o Brasil importa. O Brasil importa 1 bilhão e 100 milhões de litros. Mas continua exportando 1 bilhão e 450. Então, vocês vejam, apesar da gente estar importando mais, nós ainda exportamos mais do que importamos, né? A gente caiu de 4 bilhões e 700
para 1 bilhão e 400 e importamos 1,100. Aí vocês vão dizer, por que o Brasil exporta se importa também? O Brasil exporta porque são contratos antigos e principalmente de etanol industrial, né? O Brasil é um grande fornecedor de etanol para usos industriais, para a indústria de cosméticos, para a indústria de bebidas, né? Muita bebida no mundo é feita de etanol de cana brasileiro, que vocês às vezes consomem em vários países pelo mundo afora. E também porque hoje existe um prêmio para o etanol de cana lá fora, porque ele já é reconhecido como melhor do que o etanol de milho. Então, o Brasil continuará sendo um exportador importante de etanol, mas importará em alguns períodos quando tiver problemas produtivos. De qualquer jeito, o que a gente exporta e importa é muito pouco perto do que a gente produz, né? Isso representa 3%, 4% do que a gente produz. Nós estamos produzindo esse ano 27 bilhões de litros e importando 1,4%. A quebra de safra, para vocês terem uma ideia, que aconteceu nessa safra é da ordem de 17%. Então, é uma quebra de safra muito, muito forte que aconteceu por conta, inclusive, da não renovação de canaviais nos últimos anos, fruto da crise financeira, problemas climáticos, enfim, geada, excesso de chuva, falta de chuva. Aí vocês vão dizer, mas a agricultura está sempre falando isso. Mas é verdade, quem aqui é agricultor sabe que é exatamente assim a agricultura. A agricultura vive ciclos mesmo e tem problemas climáticos, né? Quem falar que a agricultura não tem problema climático está mentindo. A agricultura vive ciclos muito complicados. E quando é uma planta semiperene, é mais complicado ainda, porque a planta semiperene, ela demora alguns anos para mostrar o seu resultado. Então, o que nós estamos assistindo nos canaviais de 2011 é fruto de problemas que começaram a acontecer em 2008, na crise financeira de 2008, certo? Problemas de maus tratos em canaviais, fruto da crise financeira de 2008, vão aparecer na colheita de 2011. Porque o ciclo de um canavial é um ciclo de 5 a 6 anos. É totalmente diferente da soja e do milho, que é uma cultura anual. A cana é uma cultura semiperene, a gente planta a cada 5 anos. Então, um problema no plantio em 2008 vai aparecer lá em 2011 e 2012, certo? Isso é uma questão agronômica bastante conhecida, né? Então, isso é para dizer então que importações acontecem. Agora, o Brasil será um importador estrutural de etanol só se nós formos muito incompetentes, né? O Brasil só será um importador estrutural de energia de origem agrícola ou de produtos alimentares se ele for extremamente incompetente. Eu não consigo enxergar isso como uma situação duradoura, né? O Brasil tende a ser, sim, como ele é hoje. Aliás, hoje nós somos o terceiro maior exportador do agronegócio mundial. Já fomos o 7º, 8º, fomos subindo até chegar a terceiro e só perdemos hoje para os Estados Unidos e Europa, né? E eu já fiz palestras em 50 países do mundo, em todos os lugares que eu vou, nós somos muito admirados. Só somos pouco admirados aqui no Brasil. Lá fora somos, em geral, muito admirados por tudo que nós fizemos na nossa agricultura nos últimos 40 anos, né? E acho que também somos nessa área e acho que seremos grandes exportadores de etanol, sim, como já somos de açúcar. Hoje nós exportamos 70% do nosso açúcar para 150 países. E acho que em alguns anos, talvez em uma década ou 2 décadas, nós também vamos exportar talvez 30%, 40%, 50% do nosso etanol e vamos atender o nosso mercado doméstico, sim. É só uma questão de tempo. O mercado norte-americano é imenso, né? Nós estamos produzindo 27 bilhões de litros de álcool e só a meta de 15% de uso de etanol na gasolina americana, sem
Eu não estou falando de mais nada. Só 15% de etanol na gasolina norte-americana são 140 bilhões de litros nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa inimaginável. E lá eles abrem 60 bilhões de litros para o milho e 80 bilhões de litros para os avançados. E hoje o único avançado comercial que existe é a cana. O resto está tudo em laboratório. Celulose, outras coisas. Então, o potencial é imenso. Outra coisa que nós estamos investindo, talvez a cana-de-açúcar seja o setor que mais investiu nisso do agronegócio hoje. Dutovias e hidrovias. Nós construímos agora a Logum. A Logum vai fazer 1.300 quilômetros de etanol dutos, cobrindo 4 estados, para trazer etanol de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, até Paulínia e os portos de São Sebastião e Rio de Janeiro. 1.300 quilômetros que vão sair em alguns anos aí para transportar 20 bilhões de litros. Amanhã vamos inaugurar em Araçatuba, até 2015, 20 comboios para transporte de etanol pelo Rio Tietê. 4 milhões de metros cúbicos por ano. E inauguramos recentemente terminais aí que vão transportar açúcar. 90% do açúcar para exportação vai ser escoado por ferrovia até Santos, a partir de Tirapina e Sumaré. E nós vamos retirar até 2013 30 mil caminhões por mês das estradas paulistas para transportar açúcar por ferrovia. Então, o nosso setor é um dos setores que está preocupado em mudar o modal, sair dos caminhões e ir para etanol duto, barcaça e ferrovia. Talvez porque a gente esteja mais perto, né? Porque o pessoal lá de soja, de milho, como estão muito mais longe, é muito mais complicado. Mas o nosso setor já está fazendo essas mudanças. É uma coisa que tem sido muito pouco falada, essa mudança do modal do setor sucroenergético. Isso já está acontecendo e muito, muito por iniciativa do setor privado, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. Bom, preço de gasolina, eu já falei, né? Esse é o problema, 5 anos de preço parado. Isso se reflete muito no problema de custo e preço. Esse aqui é só para mostrar para vocês que o preço do petróleo no mundo subiu desde 75 e o preço do etanol de 75 para cá caiu. O nosso etanol em 75 custava 3 vezes mais do que ele custa hoje. E o petróleo em 75 custava 3 vezes menos do que ele custa hoje. Então, por mais que a gente fale, quer dizer, o nosso medo não é competir com o petróleo. O nosso maior problema hoje é resolver os nossos equações de política pública aqui dentro, né? Mas a gente tem certeza que no longo prazo o petróleo vai acabar, o etanol não acaba, porque o etanol é feito de uma planta que pode ser sempre replantada, né? A planta é infinita, a cana-de-açúcar, ela pode ser plantada em 120 países, hoje tem 119 países no mundo que plantam cana, e enquanto tiver sol, enquanto tiver água, né, enquanto tiver tecnologia, enquanto tiver gente, nós vamos poder plantar cana. O petróleo um dia acaba, né? Quando a gente começou a produzir etanol, a gente produzia 3 mil litros por hectare. Hoje nós estamos chegando a 8 mil litros por hectare. E nós temos tecnologia aqui em Piracicaba para fazer 14 mil litros por hectare. Não fazemos comercialmente ainda, mas a tecnologia já está aí, que é o tal etanol celulósico. Então, é só uma questão de tempo. E nós estamos usando 1,5% das terras aráveis do Brasil. Esse mapa aí mostra um pouco o que é o uso da terra no Brasil. Que é um mapa até que que a sociedade rural sempre mostra, né? 60% das terras do Brasil são cobertas por vegetação nativa. É um dos países que tem maior quantidade de terras sob reserva e que tem aumentado ao longo dos últimos tempos, né? O Brasil tem essa característica, o país que tem aumentado as suas terras sob reserva indígena, reservas naturais, parques, reservas legais, enfim, o que vocês quiserem colocar aí, que esse é um outro tema também que vale a pena
sempre colocar, e nós estamos agora nesses embates lá do Código Florestal, etc. Aí nós temos a questão das pastagens e da agricultura. Aí, dentro das áreas agrícolas, metade é pastagem, e a outra metade, você teria aí em torno de 16% que é agricultura, e temos ali a cana-de-açúcar respondendo por 2,6% das terras, que é aquele quadradinho bem na ponta ali. E desses 2,6%, metade é açúcar, metade é etanol. Portanto, o etanol é 1,3%, 1,5% das terras aráveis. Portanto, a área de pasto é 30 vezes maior do que a área de cana. Tem mais do que espaço para fazer isso que eu estou falando, né? É só uma questão de intensificação do uso da terra. Nós podemos perfeitamente fazer mais alimento, mais energia, mais fibra, né? É só uma questão de usar melhor a tecnologia. É apenas esse o nosso desafio, né? O desafio brasileiro é só esse, é apenas coordenação, né? É isso que a gente precisa, né? A gente não tem essa restrição aqui no Brasil. A nossa restrição maior aqui no Brasil é a restrição da coordenação, é a restrição da gente construir as políticas corretas para o crescimento, públicas e privadas. Nós não temos a restrição da água, a restrição lá do clima, a restrição que tem em tantos outros países pelo mundo afora. Quando você anda pelo mundo, você vai lá para a Austrália, para a China, para a Índia, para a África, você vê restrições quase que insuperáveis em termos de condições físicas, né? A gente aqui no Brasil não vê isso. A nossa restrição está em nós mesmos, né? O nosso setor, com poucos ajustes, pode viver um novo ciclo de crescimento, e a gente pode passar de 600 milhões de toneladas de cana para 1,5 bilhão e atender a frota flex, atender as 3 Belo Montes, atender o mercado mundial de açúcar, o mercado nacional e o mercado internacional, e tudo isso que está vindo aí em termos de novos produtos. É só uma questão de construir as políticas corretas. Essa que é a mensagem que eu gostaria de passar aqui hoje. Muito obrigado aí pela oportunidade.